É interessante que quando Cristo aparece, o ministério da igreja é completamente diferente do ministério de Israel. Israel se preservaria e se fecharia, porque dali nasceria o menino. Agora a igreja é diferente, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora se misturem mesmo, porque o menino que nasceu a gente vai levar para os 4 cantos da terra. Você percebe que são 2 momentos distintos da história do movimento do reino de Deus na terra. Não dá para a gente pegar aquele modelo de mundo e querer encaixar para hoje. Hoje é o contrário. Cornélio talvez represente para nós, já que o evangelho estava em Jerusalém, chegou em Samaria, e a semana passada nós vimos Pedro percorrendo a Judéia, ele foi até Jope, que era um limite extremo no litoral da Judéia. Filipe já tinha ido até Azoto, que era mais ao sul, ao sudoeste, né? E agora ele vai a Cesareia, talvez a última cidade litorânea. Cesareia é exatamente na região que ficava Tiro e Sidom, que foi na antiguidade Império Sírio. Aliás, ali também tinham inimigos, era inimigo de Israel. Agora chamava Cesareia, em homenagem a César. Estava dentro dos limites da Judéia, mas ali tinha um romano. Aqui nós vemos uma simbologia importante de um evangelho que alcança Jerusalém, Samaria, Judéia, e vai atravessar para os confins da terra, é um romano. Nós não temos muita informação sobre Cornélio. Talvez ele não fosse um prosélito de verdade, circuncidado, porque ele era da nação que ocupava Israel. Cesareia tinha base militar e ele era centurião de uma das divisões, de uma das companhias de exército. Apesar de que no meio do Império Romano você tinha gente de tudo quanto era lugar e judeus por todo o Império. Era um homem piedoso, diz o texto. De alguma maneira ele creu no Deus do povo de Israel. Ele não sabia sobre Jesus, ele não tinha ideia sobre o Filho e o Espírito. Esse novo nascimento não tinha acontecido com o Cornélio. Ele era como qualquer um dos judeus que precisavam se converter a Cristo. Eles tinham uma ideia parcial de quem era Deus. Não sabemos se ele era aceito na comunidade judaica, apesar de que os homens disseram, no texto que lemos, que ele era muito bem visto. Era um homem que praticava as orações que os judeus faziam diariamente e dava esmolas. Cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro, era uma prática que vinha da lei de ensinamento de Deus para o povo. E ele praticava essa fé que ele conhecia, da maneira como ele conhecia. Pedro, que estava, a semana passada nós conversamos em Lida, e tem o milagre de Enéas. A notícia espalha, morre Dorcas, chamam para que ele vá até Jope. As 2 cidades são abaladas. E eu disse aqui, a gente olhando de longe a história, vê como Deus tem as digitais de Deus nesse processo todo, nesse caminho todo. Tem um movimento de Deus conduzindo Pedro. Esse assunto gera um pouco de controvérsia. Você quer dizer que Deus estava dirigindo Pedro? Não estou dizendo, o texto mostra claramente. É muita coincidência para dizer que foi obra do acaso. Falei sobre isso semana passada. E tem gente que fica preocupada, mas será que a minha vida é conduzida por Deus? Eu não tenho liberdade? Então, o problema de quem tem problema de saber se é Deus que conduz ou se sou eu que escolho, o problema da discussão do livre-arbítrio, que eu absolutamente não creio completamente em livre-arbítrio, como não, Zé? Porque tem pecado. Você não faz o que você quer, você faz o que o pecado que está em você quer. Ninguém aqui é livre, tá? Completamente não. Se você fosse completamente livre, você seria perfeito. Você optaria, porque você é livre, a fazer tudo perfeito, mas você não consegue, porque você é escravo do pecado. A gente quer ser livre de Deus, do pecado a gente quer continuar escravo. Nós temos uma liberdade de escolha, dentro da condição de pecadores. Tipo assim, você pode nadar para onde você quiser, mas é um aquário, tudo bem?
Você está dentro de uma condição de pecador. Você não pode se auto-salvar. Você não consegue mais voltar à condição da eternidade por si só. Você não consegue escolher não mais pecar, apesar de que você quer, mas você luta contra um desejo que te governa. Existem coisas que estão entranhadas no nosso ser que controlam mais a nossa vida do que nós mesmos. Não conseguimos controlar nossa língua, a nossa cabeça e dizemos que somos livres. Os irmãos mais calvinistas usam um termo interessante. Nós temos uma livre agência, uma liberdade de agir. Mas eu tenho consciência que eu sou escravo do pecado que habita em mim. Por isso a gente diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Esse versículo já explica que nós não somos livres completamente. Então existe um mito do livre-arbítrio, como se eu pudesse completamente escolher o que eu quisesse. Mas tudo bem, eu não vou entrar nisso. Mas tem gente que fica debatendo, mas será que foi Deus que conduziu Pedro? Qual é o problema se fosse? Aliás, essa é a minha oração. Senhor, eu quero que o Senhor controle mais a minha vida, por favor. Que bom se eu fizesse menos escolhas e tivesse certeza que é o Senhor que está me conduzindo. Eu só sei que Pedro foi para Lida, foi para Jope, e eu vejo as digitais de Deus conduzindo Pedro. E aí, esse Cornélio, que não era um convertido, não tinha Cristo, não conhecia a igreja, temia ao Deus de Israel do Antigo Testamento, e você fala, não é a mesma coisa? Bom, se fosse, o judeu não precisava de conversão. Deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Ah, mas ele crê só no Deus, mas ele não sabe que ele é o Pai de Jesus Cristo e que enviou o seu Espírito. Falta pouco que ele se... Não falta tudo. Falta tudo. É um outro Deus. Você entende que é um outro Deus, irmão? Com o mesmo nome? É um detalhe interessante. Você nunca parou para pensar nisso, né? Por isso que tem gente que faz viagem a Israel, e eu acho legal. Nós já tentamos fazer uma aqui, quase deu certo. Mas não porque aquele povo tem mais Deus, aquela terra tem mais Deus. Aquilo não é nada sem Cristo. Arqueologicamente é legal. Muito legal. Historicamente é muito legal. Você entendeu? Espiritualmente não muda nada, porque o Cristo já está habitando aqui. Ele não mora naquela terra. E esse cara que não era convertido a Cristo, não tinha sido cheio do Espírito e não tinha dom nenhum, um anjo aparece para ele. Bom, já estamos aqui saindo fora da nossa caixa. Ele não é evangélico, não tem dom, não é batizado no Espírito, como é que um anjo aparece para ele e ele tem a visão do anjo? Porque Deus não opera na órbita das nossas crendices. Aí tem um êxtase, e aparece um lençol cheio de animais, que para o judeu eram considerados imundos. Também não vou entrar nesse detalhe, pesquise na lei, mas a lei dizia que tinham animais que eles não poderiam comer. Nós entendemos que há uma profilaxia de Deus e o cuidado do deserto. Animais com a unha fendida, carne de porco. E a visão de Pedro tinha um sentido importante. De que Pedro não iria falar com o romano. Não com o opressor, não com o incircunciso, não com o estrangeiro. Esse cara é impuro. A visão de Pedro, você entende que era Deus dizendo para ele, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro. Você vai precisar tirar um pouquinho esses limites que você tem, para não achar que evangelho é só para os judeus. Se isso não tivesse acontecido, talvez eu e você nem estaríamos aqui hoje. Porque na cabeça dos apóstolos, quando chegar ao capítulo 11, depois que Pedro vai para a casa do Cornélio, a gente vai continuar domingo que vem nesse texto, a história do Cornélio não acabou aqui. A família dele se converte, é uma coisa maravilhosa. E no capítulo 11, Pedro volta para Jerusalém. Nós vamos chegar lá, estou só antecipando. E os apóstolos em Jerusalém batem de frente com Pedro. Que negócio é esse de você pregar o evangelho para quem é romano? E ele tem que explicar o que está acontecendo. Porque na cabeça dos apóstolos, continuava a mesma lógica de uma religião que é uma etnia, que é uma cultura fechada e é só para nós, é o nosso Deus. E essa barreira tinha que ser desfeita por Pedro.
aliás, desfeita pelos apóstolos. Aliás, é o grande Paulo, que era perseguidor, capítulo 9, o parênteses que que Lucas abriu para explicar Paulo, falei semana passada, entra na história, como o cara que é o grande apóstolo dos gentios, que vai levar a palavra de Deus para quem não é judeu. Leve-me ao seu líder, aonde você está nesse mundo, irmão, que você não estuda ainda, as epístolas são recheadas, são cartas nesse conflito, a maioria delas, entre gentios e judeus, judaização da fé, gentilização da fé, aculturação, luta com filosofia. O evangelho sempre lutou no meio da cultura, no meio da religião, no meio das pessoas que querem dominá-lo, para tentar florescer puro. Mas hoje ser evangélico é uma coisa muito horrível, irmão, com todo o respeito que eu tenho. A terra não é plana, mas o mundo está chato.